Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite o texto bíblico referente a gente falar de Jesus e a gente falar sobre o compartilhar de Jesus. Eu quero ir direto lá para o versículo 15, não esquecendo que de repente nós podemos voltar nos versículos anteriores, nos versículos de 1 a 14, mas eu quero ir para o verso 15 para trazer para os irmãos e tentar passar para os irmãos o que é compartilhar. E a gente só pode compartilhar daquilo que a gente tem, a gente só pode dar para os outros daquilo que a gente possui. Se você tem bens e você quer compartilhar com alguém, você vai compartilhar porque você tem. E compartilhar de Jesus, irmãos, é também porque a gente tem Jesus. E hoje eu quero trazer para os irmãos aqui, baseado nesse texto, o que é compartilhar Jesus e como que a gente faz para compartilhar Jesus. Qual o segredo para compartilhar de Jesus? A irmã falou um pouco sobre isso no domingo passado. Tive o privilégio de ouvi-la. Eu estava lá na Azabé, mas tive o privilégio de ouvi-la. Se você tiver o Facebook aí, acessa lá o Facebook da nossa congregação. Vai estar a mensagem que a irmã ministrou no domingo passado em áudio, né? E aí você poderá também ouvir um pouco daquilo que a irmã Elisete ministrou aqui no domingo passado. E a gente só pode compartilhar, irmãos, se a gente tiver suprido as nossas necessidades. Você não pode ajudar alguém se você não tem como ajudar alguém. Se você não tem. Agora, se você tem, você ajuda. Você vai doar para as pessoas daquilo que você tem. Então, o texto bíblico hoje ele está falando algumas coisas importantes para nós. Vamos acompanhar aí, por favor. Atos capítulo 4, versículo 15 até o versículo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor para meu e para o teu coração. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Observe, irmãos, o texto ele já começa a ser construído diante de um quadro real. Nós temos isto, então nós podemos passar isto para outros. Nós aprendemos de Jesus, então nós podemos ensinar de Jesus. Nós estamos vivendo Jesus, então nós podemos falar desse Jesus. Mas aquelas autoridades, aqueles pseudos crentes da época não queriam que falasse sobre Jesus. E aí o texto continua. Depois, ameaçando-os ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. Pai, graças a vós, a vosso Filho e a vosso Espírito. Graças a vós outros, Senhor nosso, da nossa vida. E em nome do Senhor que estamos aqui, mais uma vez, e dizendo ao Senhor que as palavras hoje, os cânticos, as leituras feitas aqui, e a palavra do Senhor possa penetrar cada vez mais no nosso coração, nos instruindo para vivermos a manifestação do vosso poder na nossa sociedade, no nosso trabalho, onde nós estivermos, na nossa família, de maneira exemplar, falando daquilo que ouvimos, falando daquilo que temos, orientando sobre aquilo que aprendemos. Em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos,
O texto bíblico é bastante interessante mostrar para mim e para você que Atos dos Apóstolos é um livro que continua a história de Jesus. Ele continua mostrando a história de Jesus. Atos dos Apóstolos. O autor conta como a mensagem de Cristo foi anunciada em Jerusalém e em todos os cantões, em toda a Judéia e nos outros países à volta. Então o autor começa a mostrar sobre isso aí. E os irmãos, muitos já sabem e conhecem do texto. Começando na terra dos judeus, o evangelho chega até Roma, a capital do Império Romano, tornando-se uma religião para o mundo inteiro, pois Jesus Cristo é Salvador e Senhor de todos. Amém, igreja? Jesus é Salvador de todos. Todos aqueles que creem. Quem são esses? Eu não sei quem são, irmãos. Aqueles que creem. Primeiro, eu, você aqui hoje, porque um dia nós cremos. Mas tem muita gente que ainda não crê. E os apóstolos estavam pregando isso, o texto fala claramente. Mas aquelas pessoas que se julgavam crentes na época, ou conhecedores das Escrituras, eles diziam, esses não podem pregar sobre Jesus, porque Jesus faz milagre, Jesus opera a transformação, Jesus muda a vida de pessoas, e eles não podem estar falando desse Jesus. Vamos proibi-los. Neste livro, destacaram-se duas pessoas, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Pedro dirigia o seu trabalho àquele povo de Jerusalém, aqueles membros que viviam em Jerusalém. Já Paulo fora para outros cantões pregar o evangelho, aqueles que ainda não conheciam. Outros líderes são Estevão, o primeiro mártir, anunciando o evangelho ao oficial etíope, ministrando a palavra àqueles que não conheceram. Depois teve Barnabé, Timóteo, Silas, companheiros de Paulo, a irmã Lídia, lá na cidade de Filipos, e por aí vai. Mas o papel principal, irmãos, é do Espírito Santo, pois é Ele quem guia e fortalece. O Espírito Santo guia e fortalece. Por isso, quando o texto bíblico fala assim, enchei-vos do Espírito, é para se encher das coisas de Deus. E quando eu me encho das coisas de Deus, irmãos, encher-se significa estar pleno, completo das coisas de Deus. Eu vou querer passar as coisas de Deus para outras pessoas. E quando eu passo as coisas de Deus para outras pessoas, isso vem mais para mim, virá mais para mim, virá mais para mim, porque as pessoas estarão sendo salvas e libertas pelo sangue de Jesus. Anunciar Jesus é fundamental. Então eu preciso me encher do Espírito Santo. Amém, igreja? Encher-se do Espírito é importante. Precisamos buscar. Os apóstolos proclamaram a mensagem do poder do Espírito Santo, manifesto por sinais extremos e sobrenaturais. A aceitação dessa mensagem pelos convertidos é de igual modo acompanhada pela manifestações visíveis do poder do Espírito Santo de Deus. Como que eu e você queremos viver assim? Como eu e você queremos ter a manifestação do poder de Deus em nós, se nós estivermos buscando cada dia crescer no conhecimento da palavra? Se não me falha a memória, a irmã leu na semana passada que o povo erra porque não conhece a Escritura. O povo não consegue passar para os outros porque não conhece as Escrituras. Como que eu vou passar algo que eu não conheço? A igreja e a Bíblia, elas precisam andar afinada. Mas quem é a igreja? Eu e você. Nós só podemos ter este templo porque eu e você, enquanto igreja, nos reunimos aqui. Nós só podemos ser a igreja, irmãos, se nós estivermos buscando no Deus da Bíblia o poder deste Deus para as nossas vidas. E aí, irmãos, o primeiro ponto desse texto, ele chama a minha atenção e a sua atenção na responsabilidade de nós passarmos Jesus ou compartilhar Jesus com outras pessoas. Você pode não alcançar todo mundo para Cristo, mas pode alcançar pelo menos algumas pessoas para Cristo. Deixa eu repetir. Você pode não alcançar todo mundo para Cristo, mas você pode alcançar pelo menos algumas pessoas, 1, 2, 3 pessoas para Cristo. Como que você vai fazer isso? Vivendo o diferencial. Vivendo a transformação, sendo cheio, tendo a plenitude do Espírito.
As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sua vida é nova na presença do Senhor. E assim você vai crescendo. As pessoas que elas irão querer viver como você vive. No exemplo, no testemunho. Nós já falamos um pouco sobre isso e teremos mais hoje. Para compartilhar Jesus com aquelas pessoas que você conhece. Algumas delas irão crer em Jesus como seu Salvador e Senhor. Lembre-se de alguém que você, ou que alcançou você. Quem foi que pregou para você? Pastor, eu já nasci no lar evangélico. Sério? Mas o seu pai e sua mãe testemunharam para você? Ou o seu pai ou a sua mãe, que muitas vezes nasce-se num lar chamado evangélico, e eu quero colocar entre aspas aqui, é proposital, mas aquele lar vive pior do que um lar que não conhece o evangelho. Mas quem pregou para você? Foi sua mãe? Foi seu pai? Eles fizeram o papel deles, ganharam pelo menos você para Jesus, que eles compartilharam daquilo que eles tinham, Jesus em suas vidas. Não, foi o meu amigo lá do serviço que pregou e eu entendi a palavra através do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que fez na tua vida, e aí hoje você serve a Deus, aqui nesta denominação. Talvez você sirva em outra denominação, mas é para servir a Deus. Agora, você com a sua personalidade singular e seus dons, está apto para alcançar alguém para Jesus. E já que você associou-se a Jesus e cristãos iguais a você, precisa agora compartilhar de Jesus com as outras pessoas. Chega alguém na sua casa para pedir donativos. Eu venho aqui pedir um ajutório. Às vezes você está desprevenido, você não tem, então não tem como você ajudar. Mas você tem lá 2 pacotes de feijão. Feijão está caro, pastor, não põe esse exemplo não. Não dá nada não. É o feijão mesmo. Você tem lá 2 pacotes de feijão. E a pessoa, você vê que a pessoa está necessitada, e mesmo que você não sabe, mas você vai ajudar de alguma maneira. Você vai lá, pega um pacotinho daquele feijão, porque você deu o melhor. Mesmo o feijão estando caro, você deu o melhor. E você compartilhou daquilo que você tem. É isso que é compartilhar, irmãos. E de Jesus a gente só pode compartilhar se a gente tiver Jesus. E você, como cristão que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, professou a sua fé, hoje precisa compartilhar Jesus com outras pessoas. Vira para o seu irmão e diga para ele assim: compartilhe Jesus com outros, vai. Como que a gente vai fazer isso, irmãos? Deus faz uma equipe tríplice e poderosa para tocar o coração dos descrentes e atraí-los para si. Quem faz parte dessa equipe? Aí você fala para mim, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é, irmão. Esse daí já é Deus próprio que faz isso. A palavra de Deus, a ação do Espírito Santo e o testemunho do crente. Amém? Você está com sua Bíblia aberta? Verso 31. Verso 31. O que está escrito aí para nós? Perceberam? O que eles fizeram depois que eles oraram? E o que eles receberam? Amém, igreja? É assim que a igreja age. Eles receberam o poder do Espírito, o Espírito agiu, e eles compartilharam da palavra, eles testemunharam. Esses princípios são expressos e narrados nesse texto. A palavra de Deus, a ação do Espírito Santo e o testemunho do crente. Os crentes haviam sido ameaçados e advertidos para não falarem mais de Jesus. Se alguém chegar para você e falar assim, você não deve mais falar desse Jesus, o que você vai fazer, meu irmão e minha irmã? Você vai perder seu emprego se você falar de Jesus. Amém? Amém. É isso mesmo, irmão. E o texto bíblico fala para mim e para você, e hoje diz assim, olha, importa-vos anunciar a Deus. Julgai se é justo diante de Deus ouvir a vocês antes ou a voz do Senhor nosso Deus. Qual que é mais certo? Pastor, mas está numa época de crise, nós não podemos perder emprego. Opa, quem dá o sustento para nós? Porque sabe, irmãos, se Deus permitir que falhe um neurôniozinho na nossa cabeça, a gente não fica prestando para mais nada. É um negócio impressionante. Mas a gente tem que ouvir quem?
a Deus. A gente não pode entrar derrotado, a gente não pode entrar perdido numa luta que não é nossa, é do Senhor. E o texto continua me mostrando, irmãos, né? Essa experiência com Deus proporcionou àquele povo uma confiança terrível, uma confiança grande demais da conta, para que eles pudessem vencer as investidas daqueles homens. E eram os líderes religiosos. Vocês não devem mais falar de Deus. Opa! O que eles fizeram? Nesse verso 31 aí. Vamos lá, de novo? Só no comecinho do texto aí, olha. Tendo eles orado, aí de repente chega o seu patrão e fala: se você falar de Jesus, se você ficar testemunhando desse Jesus, eu vou te mandar embora. O que você vai fazer? Lamentar ou vai orar? E eles oraram, tremeu o lugar onde eles estavam e ficaram cheios do Espírito Santo. Anunciar Jesus, compartilhar Jesus, irmãos, não dá para ficar guardado. Eu acho que eu já falei aqui de um amigo que eu tenho, faz muito tempo que eu não o vejo, mas eu tenho esse amigo, esse é o encontro, né? Como eu vi meu amigo Pardal ali hoje, Edson, fiquei muito feliz de ver você, cara. Eu tenho esse amigo, faz tempo que eu não o vejo. Ele é membro de uma igreja neopentecostal. E aquele homem, quando a gente trabalhou juntos, ele transbordava Jesus pelos poros. Ele fazia campanha de jejum a semana inteirinha. E ele falava de Jesus para nossos amigos, para todo mundo ali dentro daquele hospital. E falava de Jesus. E ele saía dali de uniforme mesmo. Ele ia para a igreja. E era campanha a semana inteira. Porque ele queria alcançar a bênção dele, a vitória dele na presença do Senhor. Irmãos, é isso. É ter esse prazer de compartilhar Jesus. Às vezes você pode não ter o mesmo pique que ele, mas você tem que ter algo para falar de Jesus. E você só pode fazer se você tiver. Segundo ponto. Primeiro nós vemos a nossa responsabilidade, ou o nosso empenho em compartilhar Jesus, a responsabilidade de compartilhar Jesus. Segundo ponto. Ele diz assim: para compartilhar Jesus precisamos da palavra de Deus. Vamos repetir isso aqui, irmãos? Para compartilhar Jesus, precisamos da palavra. Fechou. Eu só posso compartilhar se eu conhecer. E eu só conheço se eu ler. Irmãos. Eu só posso dizer para os outros que Jesus curou um homem aleijado se eu tiver lido. E onde que eu acho isso? Aqui, nesse livro. E hoje você não precisa nem carregar mais aqui, né? Esse livrão preto, essa coisa toda, né? E preto não é pejorativo, preto é bom. O café é o que, irmãos? Preto. E café é gostoso. Você ganhou uma grana? Não é bacaninha? Então preto não é pejorativo. Você tem esse livrão preto. Você não precisa carregar. Chocolate preto também é bom, né? E assim, você não precisa carregar mais esse livrão. Eu não sei quantos aqui já tem a Bíblia no celular. Você está com o celular ali, a Bíblia fala isso. E lá está fácil, irmãos, que você só deu um nome assim, ele já vai lá no texto. Você nem sofre mais. Vou partilhar a Bíblia aqui. Não achei ainda. Onde que está, pastor, esse texto? Não sei. Se vira, acha. Compartilhar a palavra. Mas você só pode compartilhar a palavra se você estiver firmado na palavra. Para compartilhar Jesus, você precisa conhecer a palavra de Jesus. A palavra produz confiança necessária para a experiência de compartilhar Jesus. Esteja certo de que Deus jamais deixa de usar a palavra poderosamente para o convencimento do pecado, a conversão e o comprometimento com a obra de Deus. Não tem jeito, irmãos. Tem que conhecer. Errais por quê? Não conheceu. E se eu não conheço a palavra, irmãos, eu vou fazer bobagem por aí, eu vou caminhar de qualquer jeito.
E se eu conheço a palavra, eu não erro muito. Não estou falando que eu sou perfeito, mas eu não vou errar muito. E eu vou chegar para os outros e falar assim: olha, o meu Jesus te cura. Mas por que eu vou saber que o meu Jesus te cura? Porque ele está escrito aqui que ele faz. E eu creio. E aí o texto continua me mostrando. Você está com sua Bíblia aí? Bora fazer umas caminhadas aí com a Bíblia? Vamos lá? Primeira de Pedro, capítulo de número 1, versículo 23 a 25. 1 Pedro 1, 23 e 25. Quem pode ler para nós? O que é a palavra, irmã? Bem no finalzinho aí. A palavra é viva e... Então, irmãos, não tem essa história: temos que achar uma Bíblia que seja compatível com a nossa vontade. Irmãos, a Bíblia não pode se moldar aos meus desejos, porque se a Bíblia se moldar aos meus desejos, eu começo a cometer adultério, e eu vou achar na Bíblia que tem texto que me autoriza a fazer isto. Eu posso apanhar a grana dos outros, que daí eu vou achar na Bíblia que eu posso apanhar a grana dos outros. A Bíblia não pode se moldar aos meus desejos. Eu é que tenho que me moldar aquilo que a Bíblia ensina, porque ela é permanente, ela é eterna, e eu tenho que viver de acordo com a palavra. Mas eu só posso fazer isso se eu estudar. A palavra de Deus, ela é categórica, e ela repreende toda impureza. A palavra de Deus, ela traz a espada, ela é a espada do Espírito, e eu posso vencer só através da palavra. A palavra de Deus produz a fé. A palavra de Deus é de Deus e o seu soberano desejo de salvar aquelas pessoas que creem. Ela mostra isso para nós. A palavra de Deus gera compromisso com Cristo. Vamos abrir aí, João capítulo de número 20, versículo 31. João 20, 31. João capítulo 20, versículo 31. Quem pode ler para nós? Para que creais, tenha o que, irmã? Vida em seu nome. Como que eu vou crer em Jesus? Através da palavra. Porque é ela que testifica do Senhor. E aí, irmãos, a minha caminhada e a tua caminhada tem que ser para a glória de Deus. A palavra de Deus mostra a direção para as nossas vidas. A palavra de Deus compartilhada a partir de um coração profundamente compromissado produz boa ceifa. Abramos aí, por favor, todos nós, Salmo 126, versículos 5 e 6. Por favor, Salmo 126, versículos 5 e 6. Vamos lá? Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus filhos. Amém? É isso que a palavra produz. Colheita boa. A palavra de Deus produz bons frutos. A palavra de Deus converte vidas, porque é a palavra de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque a palavra de Deus é a palavra do próprio Espírito de Deus. A palavra de Deus que você compartilha será admiravelmente, poderosamente conduzida a outras pessoas, e elas aceitarão a Jesus. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Amém, igreja? Amém. Terceiro ponto desse texto de hoje, ele fala para mim e para você, que para compartilhar Jesus, precisamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Volta suas Bíblias, por favor, em Atos capítulo de número 1. Atos capítulo número 1. Versículo 8. A ação do Espírito Santo. Você não está sozinho. Você não está sozinho de como
testemunha de Cristo Jesus no desejo e empenho de levar outros a Cristo. Deus está muito mais interessado na pessoa a quem você estiver testemunhando do que você mesmo poderia fazê-lo. Sabe, irmãos, Deus está interessado nas pessoas que você está testemunhando. Sabia? Para quem você está pregando. Sabe por que você está pregando para aquela pessoa? Porque o Espírito Santo já tocou na vida dela e te levou a falar para aquela pessoa. Não isenta você de testemunhar no dia a dia, não isenta. Mas se você um dia for falar para uma pessoa, Deus já está muito mais interessado, porque Ele está te levando a falar de Cristo Jesus para aquela pessoa. E olha o que o Espírito Santo faz. Ele usa a mim e a você. Olha aí. E quando Ele me usa, Ele te usa. O texto diz para mim e para você. Vamos ler todos juntos? Verso 8, capítulo 1, diz para nós assim: mas recebereis poder e eu posso ouvir um amém? Amém. Louvado seja o Senhor por isto. Você quer ser testemunha? Viva debaixo do poder do Espírito. Deixe o Espírito Santo te tomar. Fique possesso do Espírito. Credo, pastor. Irmão. Quando a gente vê uma pessoa em demônio, fala, você está possessa, né? Do demônio. Seja possesso do Espírito Santo. Seja possuído pelo Espírito. Mas para isso precisa ouvir a palavra, precisa orar, precisa buscar uma vida de consagração. Se existem pessoas possessas do demônio, por que eu não posso estar possesso do Espírito de Deus? E assim, irmãos, eu vou chegar onde for e as pessoas verão algo diferente. A irmã Keila falou aqui hoje que de repente na conversa lá no hospital, as pessoas começaram a falar alguma coisa, e aí já saiu alguém em defesa da Keila, sem ela pedir, porque ela estava testemunhando, ela sempre testemunhou do Senhor. As pessoas virão em sua defesa, porque você está cheio do poder de Deus, do poder do Espírito do Senhor. E você vai passar para os outros, pelos outros e para os outros. As pessoas verão a transformação na tua vida. Vamos para frente, vamos fechando aqui. A obediência ao mandado do Senhor, né, dado pelo Senhor, de testemunhar na plenitude do Espírito, juntamente com a ação da vida de oração, são requisitos essenciais para a vitalidade da igreja. O Espírito Santo leva o crente a cruzar os caminhos daqueles que precisam de Jesus. O Espírito Santo vai falar assim, vai falar com o fulano, ele está precisando. Esta semana me aconteceu isso. Ele me fez lembrar o texto aqui agora. Eu levantei cedo e de repente eu recebi uma mensagem bonita pelo WhatsApp, uma mensagem muito bacana. Eu achei aquela mensagem boa para poder compartilhar com outras pessoas. E eu peguei e cliquei aquela mensagem, selecionei várias pessoas, várias, e mandei. De repente eu recebi de volta um texto dizendo assim: ô meu amigo, que bom, Deus mandou você enviar essa mensagem para mim, eu estava precisando, ora por mim, estou com dificuldades. Um amigo lá de Paranatinga, a gente trabalhou junto no comitê Provida, e de repente Deus mandou escrever essa mensagem, transmitir essa mensagem, e ela foi uma das selecionadas. Deus pode usar você, irmãos, e Deus quer usar você. E aquela pessoa não conhece Jesus ainda. Deus está usando você muitas vezes e você não está nem percebendo. Fique atento para as coisas de Deus. O Espírito está chamando você para falar para outros. Ore. Peça a Deus que te dê orientação. Amém? Amém. Irmã, está calor. Eu vi a irmã abanar. Desculpa, perdão. Eu vi a irmã abanar e eu falei assim, meu Deus, tem que arrumar logo esse ar, senão está difícil. Mas sabe, irmãos, a sua caminhada no poder do Espírito deve ser para glorificar o nome do Senhor. Quarto e último ponto da nossa caminhada aqui hoje.
Para compartilhar Jesus, precisamos ser boas testemunhas. Ainda o versículo de número 8 do capítulo 1, e ainda lá no versículo de número 16, se não me falha a memória, deixa eu voltar aqui que eu já falo com certeza, do capítulo 4, versículo de número 16. Perdão, 18 e 19. Pedro e João então testemunham do Senhor. Testemunhar. Pessoas geralmente não chegam a Cristo sem que os crentes compartilhem a palavra de Deus no poder do Espírito. Pessoas não chegam a Cristo se eu e você não compartilharmos. Entendeu, irmãos? Se eu e você não testemunharmos, as pessoas não virão a Cristo. Como que a gente faz isto? Como fazer isto, pastor? Primeiro já falamos, a palavra. Nos deixarmos ser envolvidos pelo poder do Espírito. Aí nós vamos conseguir transmitir, testemunhar daquilo que temos vivido. Para alcançarmos as pessoas, precisamos ser levados pelo Espírito de Deus, conduzidos por Ele. Só gente alcança gente. Vamos repetir isso comigo? Parece uma redundância, mas é real. Vamos lá? Gente alcança gente. Pessoas que não chegam a Cristo sem que os crentes compartilhem a palavra no poder do Espírito Santo. Crentes compartilhando a sua fé é uma parte integral do plano de Deus para alcançar aqueles que estão perdidos lá no mundo. Olha o que o texto fala para mim e para você. Volta aí no capítulo 4, bem no começo aí, na verdade lá no capítulo 3, só para você entender qual que é o processo ali. Vamos lá, capítulo 3. Olha o que falou o capítulo 3. E faz parte do contexto. Ele diz para mim e para você, capítulo 3. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diante da porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Seguindo, o texto fala para mim e para você, Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós não temos grana, então nós não podemos compartilhar a grana. Percebe, irmãos? Nós não temos dinheiro, então não dá para compartilhar dinheiro. Mas olha o que o texto fala para mim e para você. E ele mostra então uma realidade firme para mim e para você, o testemunho daqueles homens. Olha, e ele, o versículo de número 5, ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O que? Não sabia. Ele não sabia que ia receber. Porque ele pediu grana. Não tem. Pedro e João não falou que não tinha naquele momento. Falou assim, olha para nós. E ele então olhando atentamente para Pedro e João. Pedro verso 6 diz, Pedro porém lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Ele estava compartilhando aquilo que ele tinha. Ele estava testemunhando aquilo que ele já tinha vivido. Ele sabia que Jesus curava. Então ele falou assim, o meu Jesus te cura. O meu Jesus te sara. Seja liberto em nome do Senhor Jesus. E ele continua então mostrando para nós dessa seguinte maneira. Verso 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelho se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, e saltando e louvando a Deus, viu-o
todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado na porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Quando eu testemunho de Jesus, as pessoas virão para cá. Amém, igreja? Quando eu testemunho daquilo que Cristo fez na minha vida, as pessoas virão adorar ao Deus que você serve. Quando eu vivo Jesus, as pessoas sentirão vontade de servir ao meu Jesus. Quando eu falo para eles que meu Jesus cura, porque eu acredito que meu Jesus cura, que eu digo para eles que meu Jesus me curou, que eu digo para eles que Jesus me libertou, eu entendo que essas pessoas também virão para servir o Senhor. Sabe, irmãos, eu só posso testemunhar de Jesus se eu viver Jesus. Mas se eu for viver Jesus na maneira, isso não tem nada a ver, isso aí pode, ninguém vai acompanhar você. Não pode fazer isso? Pode, não dá nada não, o pastor não está vendo, ele não está escrito na Bíblia. Aí só desespero. A gente deve ficar alerta com essas coisas. Os não cristãos necessitam que indivíduos que hajam experimentado a nova vida possam guiá-los à conversão. E os que não têm Cristo são cegos espirituais, necessitam de alguém para lhes mostrar o caminho até Cristo. Deus pode usar qualquer crente que se coloque à disposição. Vira para o seu irmão e fala para ele assim: coloque-se à disposição. Vai lá, fala para ele, coloque-se à disposição. Sabe, irmãos, às vezes a gente não se coloca à disposição de Deus. Senhor, estou aqui. Aí a gente canta bonito: Senhor, estou aqui para te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci. Mas aí na hora que Deus está chamando, a gente não se coloca à disposição. A gente tem que pensar. Ou então canta assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra-me. Peraí, Senhor, só arranca uma casquinha, só não quebra muito não. E faça de novo. Mas na hora de testemunhar lá fora, eu pego uma lata bem gelada. A Bíblia não condena, não fala nada contra. Será que aquela pessoa que está lá no boteco também vai ouvir você falar do Jesus que você diz que serve? Tá bom, irmãos, eu sei, a Bíblia não fala nada contra, mas ela também não fala a favor. Ela não fala para você tomar uma serva bem gelada. Ela fala assim: não vos embriagueis, enchei-vos do Espírito. Seguir, prosseguir, conhecendo o Senhor, que Ele tem cuidado de você. E se eu conheço o meu Jesus, se eu vivo o meu Jesus, certamente o pecado não terá lugar na minha vida, as coisas secundárias não terão lugar na minha vida, e as pessoas irão querer servir o mesmo Jesus que eu sirvo, porque eu sirvo com seriedade. Amém. E aí, irmãos, eu quero fechar aqui dizendo para os irmãos que Pedro e João foi proibido de falar desse Jesus. Eu quero encerrar aqui. E é do capítulo 4. Nós já viajamos aqui no capítulo 1, capítulo 3. Mas eu quero voltar aqui no capítulo 4 dizendo para os irmãos que mesmo que eles proibiram Pedro e João de falar, Pedro e João não parou de falar. Eles foram embora para casa e foram orar. E o texto diz para mim, para você, voltando lá no verso 31, ele diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra, testemunhavam da palavra, viviam a palavra. Como crente, você é uma parte vital
na equipe de Deus para levar o evangelho a outros. Você pode compartilhar confiante. Esta é a sua atribuição como cristão. Ele lhe concedeu dons espirituais para usar no testemunho. E para isso você foi capacitado. Você é diferente de todas as outras pessoas. Não porque você é melhor, mas porque Cristo te salvou. A sua personalidade e os seus dons próprios podem ser usados para Deus alcançar, e Deus te usar para alcançar outras pessoas. Você está a fim de fazer isso? Compartilhar Jesus? Mas você tem Jesus? Pastor, eu vou pensar. Tem. Então fala para os outros, cara. A Bíblia traz para a gente essas coisas importantes. O texto de Atos, ele diz para nós, se você for lendo, você verá que as pessoas que estavam à volta do povo que tinha Jesus, elas tinham desejo de viver Jesus na vida delas. Elas não precisavam nem pregar. Só a atitude, o procedimento delas, as pessoas sentiam, cara, eu quero ir para a sua igreja. E é tão bom quando a gente vive o diferencial e as pessoas querem seguir o mesmo Jesus que a gente segue. A gente faz com seriedade, com compromisso. Viva assim, e a sua vida vai ser muito bacana. Como que eu faço isso, pastor? No seu serviço. Semana passada eu recebi, eu gosto de citar esses vídeos bons que a gente recebe. Bobagem a gente deleta e joga fora. Eu não sei se é do filme O Todo-Poderoso, mas de repente aquele Morgan Freeman, acho que é o sobrenome dele, é esse mesmo. Ele chega para uma mulher e ela está no restaurante e ela sofrendo por causa que o marido dela está passando por algumas dificuldades. E ele faz algumas perguntas para ela falando da situação. E ele se apresentou como um garçom e ela pede uma porção de batata frita, mais uns negócios, e de repente ele começa a conversar com ela sobre as dificuldades dela. E ele pergunta para ela assim: se você pede paciência para Deus, Deus vai te dar paciência ou vai te dar possibilidade de você ser paciente? Deus te dá possibilidade. Às vezes Deus coloca no seu caminho, irmãos, dificuldades tamanhas. Deus me dá paciência, me dá paciência. Você está pedindo paciência para Deus, mas Deus está te dando possibilidade de viver a paciência. Senhor, me ensina a ser honesto, me faz ser honesto. Deus coloca aquele monte de grana que passou no seu caixa, e aí você... E agora? A empresa não vai nem ficar sabendo se eu apanhar essa grana aqui. Mas Deus está te dando a possibilidade de ser honesto ali naquele momento. Senhor, me livra do adultério. Aí aparece aquela gostosona na sua frente, ou aquele bonitão malhado, saradão, e fala que você é bonito ou bonita. E aí, Senhor, misericórdia. O que Deus está fazendo? Ele está te dando possibilidade de você não adulterar. O seu testemunho, irmãos, tem que ser nessa vertente. Tem que ser nessa vertente. Você mostrar para os outros que Deus está te dando sabedoria para você ficar resistente no momento da dificuldade. Hoje você segura na mão dele, que um dia ele pega na sua para te carregar, negão. Louvado seja Deus por isso.